Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui rapidinho para tentar responder a uma questão colocada por uma estudante. E eu acho que a dúvida dela é uma dúvida presente na cabeça, na mente de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. A pergunta que ela fez, a questão que ela colocou foi a seguinte: professor, por que em pleno século XXI ainda temos que falar de raça no Brasil? Professor, por que em pleno século XXI é importante discutir as relações raciais, se raça é algo falso ou inexistente entre os seres humanos? Se todos nós somos da mesma espécie, não existe raça negra, raça branca, raça indígena, por que nós falamos de raça se a biologia diz que todos nós somos Homo sapiens? A questão é muito importante, muito interessante, e eu creio que tem que ser debatida para que as pessoas possam entender do que é que a gente está falando quando falamos de raça. Realmente tem razão quem acredita de que a raça, enquanto um conceito biológico, é inexistente e falso. Inclusive, qualquer concepção racista que se baseie em raça, em um conceito biológico, está partindo de uma racionalidade imensa. Inclusive, todo racismo, ele parte de uma irracionalidade. Ele é um pensamento, uma ideia completa, repleta de contradições e de irracionalismo mesmo. Mas por que falamos de raça? Essa aqui é a questão. Nós falamos de raça porque a raça, antes de tudo, ela é uma construção social. A raça é uma construção mental. E essa ideia, a ideia de raça, ela se constitui como principal mecanismo de hierarquização e dominação existente entre os seres humanos, ainda hoje, A ideia de raça é utilizada para dominar e explorar populações do mundo inteiro. O pensador peruano Aníbal Quijano, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que através da criação social, da criação mental do conceito de raça, vai se ter uma legitimação e uma naturalização de todo o processo de dominação no mundo hoje, iniciado com a colonização da América, entendeu? E para ele, o racismo, essa ideia de raça que vai legitimar a condição de colonialidade que nós vivemos hoje. Ou seja, entre outras palavras, nós ainda vivemos em um colonialismo. Nós vivemos em uma colonialidade. E o que é que está por trás dessa condição? A ideia de raça. A raça, ela é uma construção mental a serviço da dominação de populações inteiras, mulheres, homens, a serviço de um projeto colonizador. Então, raça está posta na sociedade. As pessoas são racializadas. Nós racializamos as pessoas o tempo todo, porque é uma construção social que ainda permanece e é forte para garantir toda a estrutura de dominação que persiste ainda entre nós. Então, assim, essa ideia de raça ela vai ser constituída pela primeira vez com o contato dos europeus com as populações indígenas da América, sendo difundida em todo o mundo colonial, servindo de base mais tarde para toda a divisão social e internacional do trabalho. É só você observar que nos lugares, nos países do norte, que nós chamamos do norte, onde a população é branca, esses são os chamados países desenvolvidos. O resto do mundo, a parte do sul, estão os países subdesenvolvidos. O único país do mundo que foi racializado e hoje goza do status de país de primeiro mundo é o Japão. Todos os outros países onde a população foi racializada, foi colocada numa condição de inferioridade, são países que hoje ocupam um espaço de subalternidade, vamos assim dizer. E aí eu vou fechar essa explicação rápida, porque nós usamos o conceito de raça trabalhando com dois autores, Trabalhando com o Kabengele Munanga e trabalhando com a Nilma Lindo Gomes. Eles vão dizer o seguinte, eles vão dizer que a identificação de raças é, na realidade, uma construção social, política e cultural produzida no interior das relações sociais e de poder ao longo do processo histórico. Não significa, de forma alguma, um dado da natureza.
É no contexto da cultura que nós aprendemos a enxergar as raças. Isso significa que aprendemos a ver negros e brancos de formas diferentes, na forma que nós somos educados e na forma que nós somos socializados, a ponto das ditas diferenças serem introjetadas em nossa forma de ver o outro, em nossa forma de se relacionar com o mundo, na nossa subjetividade, nas relações sociais mais amplas. E aí, pessoal, é importante que a gente tenha consciência de que o racismo, ele surge dessa ideia de raça, dessa ideia, né, dessa construção social de que existem pessoas superiores e que existem pessoas inferiores, né? O racismo, por exemplo, não é um problema norte-americano apenas, ele é um problema do mundo inteiro. As populações do mundo inteiro, elas foram racializadas a partir do colonialismo, né, que começa aqui na América, né? Então é importante que a gente saiba isso. Por exemplo, e o que é o racismo, gente? O racismo, no entender, por exemplo, da Nilma Lino Gomes, continuando com a Nilma Lino Gomes e com o Kabengele Munanga, o racismo é um comportamento, né, é uma ação resultante da aversão, às vezes por ódio, né, em relação a pessoas que possuem um pertencimento racial observável por meio de sinais tais como cor da pele, tipo de cabelo, né, formato dos olhos. Ele é resultado da crença de que existem raças ou tipos humanos superiores e inferiores, a qual se tenta impor como uma única e verdadeira mensagem, né? A exemplo disso, por exemplo, são as teorias raciais que serviram para justificar a escravidão no século XX e a exclusão dos negros, a discriminação racial. Porém, os problemas da escravidão ainda permanecem e afetam a população negra brasileira na atualidade. Nós não temos dúvidas disso. E aí, finalizando realmente agora esse vídeo, eu vou trazer um pensamento de um sociólogo da USP, o baiano Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, que é um dos defensores do uso do conceito de raça para entender os problemas da sociedade brasileira, para entender os problemas enfrentados pela população negra no Brasil. Para o Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, o conceito de raça não se trata de nenhuma realidade natural. Pelo contrário, o conceito de raça denota, né, tão somente uma forma de classificação baseada numa atitude negativa frente a certos grupos sociais e informada por uma noção específica de natureza, né, como algo endodeterminado. Para o Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, a realidade das raças limita-se, portanto, ao mundo social e não ao mundo natural. É uma construção sociológica, né? Mas, por mais que nos repugne, por mais que nos cause incômodo, essa palavra raça e tudo que ela faz no mundo, esse conceito, né, é o conceito que nos permite observar a realidade social plena e o combate ao comportamento social que ele enseja é impossível de ser travado se que ele reconheça a realidade social que só o ato de nomear permite. Ou seja, segundo Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, é só tendo a ideia nítida em nossa mente de que as populações são racializadas e que as raças, a racialização das pessoas é uma realidade, é que nós podemos enxergar o racismo e assim que nós possamos ver a criar mecanismos de superação. E aí não existe outro caminho, na minha opinião, para superar o racismo em nossa sociedade, se não for por meio da implementação de um projeto de uma educação antirracista. Educação antirracista que eu posso explicar para vocês em um próximo vídeo. Até!